A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, amados de Deus, amadas de Deus, estamos aqui para trazer a pregação da palavra de Deus para a edificação dos vossos corações, vossas almas, vossas famílias. É com muita alegria que nós estamos aqui, embora distantes ainda, mas na esperança de que dias melhores estão se aproximando de nós todos. A Igreja Metodista é uma das igrejas mais abençoadas que Deus tem colocado para nós, e eu sou a terceira geração da minha família, e eu estou muito feliz em ser salvo em Jesus Cristo e ser da Igreja Metodista. E quero convidar a vocês para que juntos, aí na sua casa, nas casas nossas, a gente possa louvar a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Poderoso para me guardar quando os meus inimigos se levantaram contra mim. O Senhor estendeu sua mão para mim. Estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de
Jesus, e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus, e toma o teu lugar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Li um versículo da palavra de Deus ontem com o meu filho Dante, que está em Eclesiastes 9, versículo 11, e eu gostaria de lê-lo também agora. Está escrito assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Em consonância com esse versículo da palavra de Deus, quero convidar vocês para a gente cantar o hino 345 do Hinário Evangélico, Sempre Vencendo. Vamos cantar juntos? Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. E no Supremo guiando, com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Eis as hostes inumeráveis, seu grande império e esplendor. Tem Jesus no seu governo, cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória,
Quero pregar a palavra de Deus para os meus irmãos e minhas irmãs hoje, e o título é A Pós-Verdade e os Crentes. Por que a pós-verdade? Esse prefixo já denuncia a situação. Quando eu digo a pós-verdade, é porque a verdade já ficou para trás. E nós vivemos nesse momento da pós-verdade no mundo todo e também em nosso país. Mas eu quero ler a palavra de Deus e eu quero que você tenha paciência, porque eu vou ler vários textos da palavra de Deus. Não vou citar a referência para a gente economizar o tempo, otimizar o tempo, mas posso oferecer as referências bíblicas depois. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que detêm a consciência cauterizada. Eles têm a consciência cauterizada. Outro texto diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Famílias divididas, igrejas divididas por causa da pós-verdade. Ainda já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não só os descrentes, mas creio até que muitos crentes já foram iludidas. Ainda mais, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele sabe fazer o teatro. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Todos nós. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, da velha natureza, com suas práticas horríveis, e vocês se revestiram do novo homem, da nova mulher, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Que coisa bonita. Diz mais: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mas testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda de mentiras. Quer mais? Então vai. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos aos governantes. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso, a mentirosa, não permanecerá na minha presença. É o que diz o Salmo 101, 7. E lá no último livro nós lemos assim, fora ficam todos os que amam e praticam a mentira, fora do reino.
Vocês pertencem ao pai de vocês, Jesus dizendo aos religiosos dos seus dias, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio da criação e não se apegou à verdade, pois não há verdade no diabo. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo que o diabo é o pai da mentira. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Levítico 19. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente está confundindo as coisas. Ah, fulano de tal é crente. Ah, fulano de tal foi batizado. Ah, fulano de tal faz parte de uma igreja. Não! A gente precisa largar a velha natureza, e a mentira é uma dessas coisas da natureza antiga, e apegar-se à verdade em Jesus Cristo. Nós estamos num cenário promovido, produzido, mantido pelo anticristo, pelos poderes do anticristo, pelas características dele. É o que nós vemos na nossa sociedade. E parece que nós estamos nos envolvendo em toda essa situação criada pelo pai da mentira, que é o diabo. Por que o anticristo? Porque ele é uma pessoa contra Cristo. O anticristo é uma imitação de Cristo, o que toma o lugar de Cristo. Terá uma incrível popularidade lá no final de todas as coisas, utilizando os meios de comunicação em massa, onde os fins justificam os meios, buscando opiniões e não verdades, com mentiras, com enganos, com fraudes, com fingimentos. Será apresentado como a solução para todos os problemas da humanidade. A gente já vê essas características em algumas pessoas do mundo atual, não é verdade? Querendo apresentar soluções para todos os problemas da humanidade. Até gente que não tem formação científica quer apresentar remédios para curar a Covid-19. Então, o anticristo, ele encarnará isso no final. Ele terá o controle absoluto dos meios de produção, todos eles, e de todos os meios de distribuição. Promoverá terríveis devastações no mundo, no meio ambiente e com a fauna, com todas as coisas existentes. Esse anticristo, ele eliminará todos os opositores. O anticristo terá um só pensamento. Vocês querem um exemplo, um pequeno exemplo disso? O mandatário da Coreia do Norte, ele tem um tipo de cortar o cabelo, e ele ordenou que todos os homens da Coreia do Norte cortem o cabelo igual ao dele. Você já pensou com o anticristo? Vai ser infinitamente mais profundo do que isso. Então daí a nossa necessidade de estar refletindo com vocês sobre a pós-verdade. Quer dizer, a verdade ficou para trás. Hoje nós vivemos um clima de relativização da verdade. A verdade não é mais absoluta. Quer dizer, muitos princípios absolutos que nós criamos
e ensinamos os nossos filhos, hoje está relativizado. Hoje é o tempo da banalização da mentira. Parece que falar mentira dá status, desvalorização da verdade. E isso não é só lá fora não, meus irmãos e irmãs, também dentro das igrejas evangélicas. Verdades alternativas. E isso cria uma confusão, uma desordem na sociedade e na opinião pública. Causa um curto-circuito no senso crítico e analítico das pessoas. E todos passam a privilegia-se a rapidez da notícia em detrimento da qualidade da notícia. Na pós-verdade, deixamos de lado a qualidade e honramos a rapidez da notícia. Cria-se uma estupidez coletiva na sociedade. É a questão da meia-verdade. Ela é quase verdade, mas não é verdade. Esse é o cenário que nós estamos vivendo, e nós lemos a palavra de Deus, diz que o diabo é o pai da mentira, e nós, filhos e filhas de Deus, não podemos nos envolver nesse cenário de mentiras, de meias-verdades, porque nós estamos caminhando para o céu, para estar com Deus, para viver na presença de Deus, e essa vivência, e essa experiência de verdade começa conosco no meio desse cenário, nesse lamaçal, nesse lodaçal que nós vivemos. De repente, a terra fica plana, e algumas pessoas ficam com um nó na cabeça. De repente, agora a terra é plana, mas nós não aprendemos assim. Não é? Só que esses terraplanistas teriam que negar a força da gravidade e pular lá de cima, porque se a terra é plana, então não tem força da gravidade. Mas nenhum deles pula do alto do prédio. De repente, não há mais aquecimento global. O meio ambiente pode ser explorado, contaminado, destruído, mesmo diante de todos os fenômenos da natureza. E a morte dos animais e pessoas contaminadas por todos os vírus, porque aquecimento global, dizem eles, é uma invenção contra os meios de produção. Não há aquecimento global. Agora, eu gostaria de sugerir o seguinte: quando uma dessas pessoas que nega o aquecimento global estivesse com 39 de febre ou 40, que elas não tomassem nenhum remédio também, que elas negassem a febre de 39 graus, de 40 graus. Não é verdade? Mas elas não fazem isso, né? De repente, eu ouço que não houve escravidão no Brasil e que os livros didáticos precisam ser revisados. Irmãos e irmãs, e tem crente divulgando isso, tem crente que sabe disso, mas fica contente com isso, acha importante isso, não é? De repente ouço que liberando as armas acaba-se com a criminalidade. Mas e o exemplo mais recente disso é o do governador do estado do Rio de Janeiro. Né? Ele dizia assim: não saia com a arma de fogo, saia com a Bíblia. Se você sair com a arma de fogo, nós vamos te matar. Lembra daquela cena horrorosa na ponte Rio-Niterói?
que ele ordenou que aquele indivíduo doente mental que estava no degrau do ônibus ameaçando os passageiros, e ele ordenou a morte do camarada, não precisava matar o cara, dar um tiro na perna do cara, imobilizava o cidadão, mas ele veio, pousou de helicóptero, né, jubilando, cheio de alegria, porque matou um doente mental. Ele que foi eleito para combater a corrupção, agora está sendo processado por causa de roubo, de corrupção. Meus irmãos, muita gente acreditou nele, votou nele. E cadê os hospitais de campanha que ele fundou, que ele levantou? Irmãos, essa é a situação terrível deste mundo tenebroso que nós estamos vivendo. De repente a gente ouve que os moradores de favela não contrairão Covid-19 porque eles estão imunizados pelas valas abertas. Ora, irmãos, isso clama contra Deus. Primeiro que é mentira, e segundo é uma negação do outro. Pais e mães que foram vacinados e agora não levam os filhos para serem vacinados, porque a vacina provoca outras doenças. Mentira, irmãos. E a gente vai propagando, e a gente vai divulgando essas coisas terríveis por aí afora. Né? Outra é que não vamos cuidar do povo, vamos deixar todo mundo contrair Covid-19 para ser para imunização do rebanho, como se a população, homens e mulheres, fossem gado. Isso também não é verdade, irmãos. Nós já passamos de 80 mil pessoas. Né? E o presidente da República já fez o 3º teste e deu positivo. Por causa de quê? Porque nós estamos envolvidos numa mentirada terrível. Mas eu fiquei chocado quando eu ouvi uma autoridade dizendo que não há fome no Brasil. Há pessoas obesas no Brasil. Ora, irmãos, como contrariar os pesquisadores, como contrariar as agências de pesquisa, o IBGE, por exemplo. Nós temos irmãos e irmãs, milhões de pessoas no Brasil passando fome. Mas isso interessa para muitos crentes triunfalistas, muitos pregadores da teologia da prosperidade, que é um alívio na consciência em ouvir que não há famintos no Brasil. Há famintos no Brasil, há famintos no estado, há famintos na cidade, há famintos em nosso bairro. E desse modo nós vamos negando a verdade. E desse modo nega-se o vírus, nega-se as mortes, nega-se os caixões e as valas abertas. E troca-se a causa das mortes no atestado de óbito. E troca os defuntos também. Por quê? Nós estamos num cenário do anticristo. Num cenário de fingimentos. Num cenário de morte, de tragédias. Vivemos um momento em que informações importantes, pesquisas importantes, estatísticas científicas não estão à nossa disposição. Todas as épocas da humanidade, em todas as sociedades, isso sempre existiu. Mas hoje existe num grau muito elevado, muito elevado. Estamos em meio a uma pandemia
de ilusão, uma pandemia de falsidade, de enganos, de fingimentos, onde prevalecem as frases de impactos e frases que causam fortes emoções. Cadê os destruidores do roubo, dos furtos, do dinheiro público? Cadê os homens que se elegeram para fazer isso? Mentira. E continuam mentindo. Algo que apresente ser verdade nessa sociedade aí é mais importante que a própria verdade. Vou repetir para você. Algo que se apresente ser verdade, não é verdade. Se apresente ser verdade é mais importante que a própria verdade. É aquela história da verdade e da mentira. Elas se encontraram. E a mentira disse para a verdade, olhou para a verdade, olhou para o tempo e disse: hoje está um lindo dia, não é verdade? A verdade olhou para ela e admitiu que era realmente, estava um lindo dia. Seguia a mentira e disse assim: e hoje está um calor horrível. A verdade admitiu, hoje está um calor horrível. Então a mentira sugeriu à verdade: olha, ali na frente tem uma cachoeira, que tal a gente tomar banho lá? E a verdade estava convencida pela mentira de duas situações, e ela acreditou e foi. E enquanto elas se banhavam, a mentira aproveitou um momento de descuido da verdade, pegou a roupa da verdade e caiu fora, e a verdade correu atrás, não conseguiu alcançar a mentira, e a verdade ficou nua e crua. Então, a moral da história é que a mentira sempre tem uma meia-verdade, sempre tem uma aparência, porque ela é calcada no fingimento. Os nossos fraudadores utilizam de religiosidade, tomando o nome de Deus em vão, indo a templos e recebendo orações. O caso mais recente foi do Trump. Ele, diante daquela aglomeração, daquele protesto contra a morte do Floyd, ele pediu às forças de segurança para darem tiro de borracha, gás, empurra, para ele passar, para pousar diante de um templo anglicano, com a Bíblia na mão, para tirar a foto para aparecer na televisão. Aquele pedaço entre a Casa Branca e o templo, um espaço pequeno, foi horroroso, que todos os governantes têm algum resquício, alguma característica do anticristo. E alguns mais, outros menos. Mas em termos de religiosidade, eles sempre estão associados à religiosidade. Porque o anticristo já está atuando, falando em Deus. Pessoas sendo eleitas em nome de Deus, mas não é o meu Deus. Não é o Deus que você crê, que você segue. É outro Deus. Porque o meu Deus, o nosso Deus, é Deus de justiça, é Deus de amor, é Deus de paz, é Deus de reconciliação. Então nós estamos envolvidos nisso. Para os líderes da Austrália, da Índia, da Rússia, dos Estados Unidos, não existem fatos, apenas versões. Como afirmou Nietzsche, eles são seguidores de Nietzsche. Não existem fatos, apenas versões.
E então, diariamente, nós vemos e ouvimos pessoas públicas contrariando todas as evidências e provas, afirmando que não disseram o que disseram, que não fizeram o que fizeram, que não roubaram o que roubaram, que não estavam onde foram vistas, foram filmadas, fotografadas. Ele diz que é uma questão de interpretação. Não está fora do contexto. Não, esse vídeo foi editado. Vocês viram aquela coisa horrorosa lá em Santos, desembargador, desrespeitando o guarda, não usando a máscara diante de um decreto municipal, tentando humilhar o guarda, rasgou a multa. E depois aparece o vídeo, e ele diz que o vídeo foi editado. Irmãos, nós estamos, parece que, caminhando para o final da história. Até porque uma mentira repetida muitas vezes, ela acaba virando verdade. Como lá no nazismo. Espalhou-se que os judeus eram os piolhos da sociedade, eram os traças da economia alemã, que judeu não prestava para nada, que tinha que acabar com os judeus. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a repetir isso, elas acreditaram nisso, e elas trabalharam para destruírem 6 milhões de judeus, também evangélicos, também ciganos, também homossexuais, também outras minorias, mas arrebentando com 6 milhões de pessoas. A mentira roubando a roupa da verdade. A mentira ficando para trás. As massas sempre gostaram de se envolverem com as crenças e as emoções. Não é à toa que pessoas perversas utilizam esse expediente. Na verdade, é uma técnica que mexe com as emoções, atacando os pensamentos críticos, camuflando os fatos. Irmãos, eu estou falando de algo agora científico. Mexe com as emoções, torcem as emoções, aniquila o pensamento crítico, analítico. É uma distorção cognitiva, emocional para manipular as pessoas, atrás de uma uniformidade. Deus é a favor da unidade, não uniformidade. Unidade em Cristo, mas somos todos diferentes. Temos dons diferentes, talentos diferentes, ênfases diferentes, somos todos diferentes. Meus amados irmãos e irmãs, e nesse contexto que a gente vive de mentirada, pessoas confusas, pessoas inseguras, ameaçadas, injustiçadas, são mais vulneráveis e caem com facilidade nessas armadilhas do sistema. Até porque esses perversos enganadores têm explicações simples para resolver tudo na vida. Isso a gente vê fora da igreja e até dentro das igrejas também. Para essas pessoas, os problemas da vida são coisas simples. Se resolve com simplicidade. E a vida não é assim. A nossa formação histórica, a nossa identidade, ela é construída durante a nossa vida toda, não é? A nossa personalidade é assim, é construída durante a nossa história. Então, o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: foge da pessoa repetitiva na falsidade.
ela determinou viver repetindo mentira e falsidade. Foge dela se você quer ser abençoado. Foge quem insiste em desqualificar os que pensam diferentes. Deus nos fez diferentes. Por que é que eu preciso desqualificar os outros? Por que todo dia eu tenho que desqualificar alguém? Não! Isso não está de acordo com o Novo Testamento, não. Foge dos intolerantes, de quem não quer andar segundo a milha, de quem não quer ouvir, que só quer falar. Foge desses também. E também, terminando aqui, Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa guerra, ela é espiritual. Tudo que chega para nós em nossos aparelhos eletrônicos passa pelas regiões celestiais, passa pela atmosfera, e essa atmosfera está cercada de principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais do mal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem está de pé, ore para que não caia. Vamos permanecer firmes na verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todas as coisas da velha natureza. É isso que eu tenho que deixar para você nessa pregação. E se isso está sendo útil para você, então você duplique, você pode espalhar essa palavra. Porque se eu estivesse aqui pregando e falando alguma asneira, alguma bobagem, o Brasil todo ia saber durante a semana. Mas como eu estou falando a verdade é mais devagar, mas a gente chega lá também. Então, é a verdade, é a palavra de Deus, então outras pessoas poderão ouvir essa verdade também. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, e vamos ouvir um dos nossos cânticos. Senhor, Tu és Senhor.
queremos parabenizar Jussara Gonçalves Marinho, dia 30 de julho, Jussara faz aniversário. Parabéns, Jussara, que Deus te abençoe. Você é uma bênção nesta igreja aqui, você e os seus filhos, a sua família toda. Também queremos parabenizar a Tânia Maria lá da congregação do Alarico. Dia 1º de agosto, a Tânia faz aniversário. Tânia, parabéns, você é uma bênção na congregação do Alarico. Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos grandemente pela oportunidade de pregar essa palavra aqui, Senhor. Que essa palavra seja reproduzida, Senhor Deus, e possa alcançar muitas vidas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, abençoa a Jussara, abençoa, Deus, a Tânia, dando-lhes mais anos de vida com saúde, com a tua paz, Senhor. Abençoa, Deus, todas as nossas congregações. Abençoa a igreja aqui de Vital Brasil. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, dando força, dando graça, dando a tua misericórdia, Deus. Abençoa a recuperação do sogro da Cíntia, ó Deus. Abençoa, Deus, a recuperação do Dr. Paulo, ó Deus. A restauração do irmão do Paravidino, ó Deus. Toma nas tuas mãos. Abençoa grandemente, ó Deus, os idosos e idosas da nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, meus irmãos e minhas irmãs, agora e para sempre. Amém e amém, amém. Nosso abraço pastoral carinhoso, em nome de Jesus. Amém. Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
tua graça e perdão.